17 de junho de 2025, boa tarde. O NT Sul de hoje fica com o meu comando e a gente vai acompanhar agora os destaques da edição de hoje. A Multifeira do Agronegócio começou aqui em Cachoeira do Sul e o Bernardo Miller vai trazer informações ao vivo da FenaRroz. Os portões do Parque Ivan Tavares abriram hoje de manhã. Começou a 25ª FenaRroz. A movimentação é crescente aqui no Parque Ivan Tavares, nessa feira que discute muito o momento atual da agricultura gaúcha. E a Helena Caetano fez um resgate histórico da feira que há 84 anos personifica a cultura e cadeia produtiva do arroz. Uma reportagem especial com imagens belíssimas, mas que causa frustração nos cachoeirenses que não se reconhecem mais neste novo modelo da feira. Se tornou uma feira comercial, onde o intuito não é a população participar e sim realizar grandes negócios. Só agro mesmo, é só negócio? Não te motiva mais na feira? Não, nem um pouquinho, até porque eu não represento nenhuma parte nem outra. Chuva intensa no Rio Grande do Sul supera acumulados do mês e causa transtornos. A região central é a mais afetada, conforme a Defesa Civil. Rodovias são bloqueadas, serviços e aulas são suspensos. Hoje, a gente volta a falar sobre a redução da passagem de ônibus em Cachoeira do Sul. O conselheiro explica a motivação para a análise mais aprofundada da proposta entregue pela Prefeitura. Roberto Dreves vai apresentar o parecer na reunião de amanhã. Decisão segue sendo do prefeito. E no quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre as ações de vigilância que buscam proteger e prevenir a população em diferentes áreas. O desafio é conscientizar as pessoas sobre a importância dessas medidas. E é claro, eu espero contar com a tua companhia na edição de hoje durante esse horário do almoço. Tua mensagem é sempre bem-vinda e a participação através desse número que já está aí na telinha, 997697129 e pelas nossas redes sociais, no facebook.com/TV Cachoeira e no youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Nesse último canal, a transmissão está acontecendo ao vivo, dá para acompanhar por lá também. Não sai daí, o NT Sul já está no ar. E começou a 25ª FenaRroz aqui em Cachoeira do Sul. A Multifeira do Agronegócio traz para esse ano uma importante reflexão do momento delicado da agricultura no Rio Grande do Sul. Muito além das vendas está o debate dos rumos do setor primário gaúcho, que se encontra atualmente em crise. E o Bernardo Miller está chegando diretamente do Parque Ivan Tavares com informações dessas primeiras horas de feira. Bem-vindo, Bernardo. Pois é, Thelma, a chuva deu uma trégua aqui em Cachoeira do Sul, justamente para marcar esse início da 25ª FenaRroz aqui em Cachoeira do Sul, a Multifeira do Agronegócio. E aproveitando que você mesmo falou, muito além de vendas e comercialização, está a reflexão do momento atual da agricultura gaúcha nessa 25ª FenaRroz presente nesse momento. As primeiras horas aqui no Parque Ivan Tavares, a montagem dos espaços acontecendo, os feirantes chegando aqui nesse momento na FenaRroz, nesse primeiro dia que tem palestras, tem painéis, nesse momento acontecendo o encontro juntamente com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Antes, a meteorologista do IRGA, Jossana Cera, também palestrou para os agricultores aqui presentes. Ao meu lado, o presidente da 25ª edição, Tomás Arbelo, que nos atende gentilmente. A chuva deu uma trégua, presidente, tomara que assim permaneça para essa 25ª edição. A expectativa de mais uma feira. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todos os nossos telespectadores aí. É um prazer falarmos com a nossa TV Novo Tempo e a expectativa que nós temos ela é promissora. Apesar da chuva ter batido água à noite, não é inteira, mas eu já vejo uma barra querendo ficar azul ali. Mas assim, a feira tem bastante expositores, estamos com o nosso pavilhão ali cheio de expositores, temos a
agricultura familiar, né? Onde é uma expectativa, onde a gente gosta de comprar o seu queijinho e outros produtos que a agricultura traz. Temos no parque aqui, como vocês podem ver, temos maquinários, temos parte de concessionárias de automóveis e muita tecnologia nova que temos aqui. Então, portanto, nós temos uma expectativa esse ano para a 25ª FENARROZ muito boa mesmo. Tá certo. A gente não pode desassociar, presidente, o momento que vive o agro no Rio Grande do Sul, diante do último ano. E como a Thelma mesmo falou lá no início, eu reforcei, é muito mais do que vendas, né? É uma reflexão de fato, o que estamos passando e o que vem para o futuro sobre a agricultura gaúcha. Acho que a FENARROZ também traz um pouco disso, né? A FENARROZ ela está muito ligada ao SOS Agro também. Por quê? A gente teve nos últimos 5 anos, tivemos secas e tivemos aquela enchente enorme que foi em maio passado. Esse ano, pelo que eu estava agora escutando, vendo a doutora Josiane do IRGA falando que as chuvas não vão ser muito pequenas também, mas não será como foi ano passado. Então, como a FENARROZ, o que ela quer? Ela quer colocar tecnologia, ela quer colocar conexão e falando do momento mais preciso que o nosso produtor passa, ele está endividado, está passando por dificuldades. Por isso que a gente está dando apoio à securitização. E sobre isso eu posso falar bem porque em 1995, quando eu estava na agência, se não me engano, foi de Restinga Seca ou de Formigueiro ali do Banco do Brasil, do qual eu estou aposentado, já fazem 10 anos, a gente teve uma securitização naquela época, onde os produtores puderam respirar. Então, por isso que eu gostaria muito que o nosso governo municipal, que não tem nada a ver com isso, mas ele, com o apoio dele, o nosso governo estadual e principalmente federal, fossem sensíveis ao nosso produtor. Ele precisa de securitização, precisa de verdade. Isso eu falo de cadeira pela experiência que eu tenho do Banco do Brasil trabalhando 35 anos praticamente dentro da carteira agrícola. Quem é mais velho aí lembra que a gente chamava dentro do Banco do Brasil carteira agrícola. E sei que o produtor está endividado. Por isso que eu peço, governo federal, por favor, olhe para nós gaúchos, porque estamos precisando de verdade que vocês apoiem, que vocês façam leis para que tenhamos uma securitização tão boa ou ainda melhor como foi em 1995. Tá certo, presidente. Para a gente finalizar, uma das novidades lá ao fundo é o Parque Stallone, trazendo digamos assim, uma inserção para o público mais jovem, para a criançada, para o pai, para a mãe que quiser trazer o seu filho para a FENARROZ. Tem o parque que é uma atração para os pequenos. E também passando o serviço de preço de ingressos, estacionamento, como é que vai funcionar? Bom, esse ano a gente decidiu trazer um parque porque, pensa bem, a gente como sendo produtor ou as pessoas que são produtores vêm aqui ver maquinário, vêm ver tecnologia e aí traz o filho, traz a neta, traz o neto, traz as crianças e as crianças, pai, mãe, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então nós temos um parque, vai vir também um show do Alvin com os esquilos, um show que a gente vai ter aí para as crianças também, né? Então, assim, ó, trouxemos esse parque e desculpa, eu não peguei ingressos. Com relação aos ingressos, mantivemos o mesmo preço do ano passado, a partir de 8 pila, meia e 16 inteira. E temos um combo para quem quiser comprar para os 6 dias da feira a 40 pila, que torna o ingresso a R$ 6,67. Então, portanto, pensando na nossa população, pensando nisso aí, a gente fez esse pacote que é o combo, que é apenas de 40 pila. Entendeu? Ou se a pessoa quiser vir aí individualmente, pode vir, de repente, aí crianças, idosos e o que a lei manda, eles vão pagar meia, ou seja, 8 pila apenas, tá? Mas venham ver a feira, que a feira está boa, apesar da chuvarada.
Tá certo, obrigado, presidente. Obrigado, Uma informação importante que a gente recebeu: autistas pagam meia entrada e o seu acompanhante também paga meia entrada, que é R$ 8,00. Thelma, eu lhe entrego. Nesse primeiro dia da FenaRroz, a movimentação promete crescer durante a semana e tomara que o tempo ajude para mais uma edição da nossa FenaRroz aqui em Cachoeira do Sul. Isso aí, Bernardo, muito obrigada pelas informações. A gente torce também que o tempo colabore para que as famílias possam prestigiar a nossa Feira Nacional do Arroz. E já que a gente está começando e acompanhar a movimentação da FenaRroz a partir de hoje, que tal conhecer e mergulhar no passado, saber um pouquinho mais sobre a trajetória do evento que há 84 anos projeta a Cachoeira do Sul como um celeiro da cultura do arroz. A Lena Caetano nos conduz nessa imersão que começa no distante ano de 1941. Nos dias 14 e 15 de março de 1941, teve feriado municipal em Cachoeira do Sul, decretado pelo então prefeito Ciro da Cunha Carlos. O motivo? Permitir à população dias de folga, sexta, sábado e domingo, dia 16 de março, para prestigiar a realização da Festa do Arroz do Rio Grande do Sul. Um evento campal que teve Lúcia Ribeiro como primeira soberana eleita por voto popular e celebrou o bom desempenho da lavoura do arroz, a principal fonte de riqueza do município, e o pioneirismo em sistemas de irrigação de lavouras. O Rio Grande do Sul colhia mais de 6 milhões de sacos de arroz. Desses, 1.220.000 sacos eram provenientes de colheitas das lavouras cachoeirenses. A Festa do Arroz atraiu autoridades, muito público e transformou a cidade em palco de variadas celebrações e eventos diversos, tendo a produtiva cultura do arroz como motivo principal. A segunda edição da feira somente voltou a acontecer em 1968, 27 anos depois da primeira e também do grande trauma sofrido pelo setor hortícola com a grande enchente de 1941. O grande sucesso da primeira festa garantiu reconhecimento nacional para a FenaRroz e também trouxe os olhos do Brasil para a Cachoeira do Sul. Naquele ano, muitas inaugurações aconteceram durante o evento. Um deles, esse pórtico, que é uma das marcas registradas aqui do Parque da FenaRroz. Também foram inauguradas durante esta segunda edição os pavilhões de exposições e também uma das referências históricas e afetivas de Cachoeira do Sul, a Fonte das Águas Dançantes, Artibano Save. Entre a terceira e a sétima feira, o evento vivenciou prósperos negócios e muito sucesso. O mascote Arrozito foi lançado em 1972 e desde então segue com a mesma popularidade. O prestígio nacional era tanto que os presidentes da República da época marcavam presença e inauguravam a FenaRroz. Emílio Garrastazu Médici na terceira, em 1972. Ernesto Geisel na quarta FenaRroz, em 1976. E João Batista Figueiredo na quinta e sexta edição, em 1980 e 1984. A partir da sétima edição, em 1988, a FenaRroz, que tinha características de feira de negócio, mas também de festa popular, passou a sentir os efeitos da crise econômica que assolava o Brasil. A moeda trocava constantemente e a inflação estava em alta. A população continuava prestigiando o evento, mas as vendas despencavam cada vez mais. Daí que na nona edição, a executiva da feira na época definiu que o perfil da feira teria estritamente foco em negócios e que a feira passaria a ser executada a cada 3 anos e não mais de 4 em 4 anos. E já na feira seguinte, em 1998, com o perfil voltado exclusivamente para negociações, também para tecnologias e inovações para o setor agro, a FenaRroz anuncia a realização a cada 2 anos. E nos últimos 28 anos, quando se fala em FenaRroz, impossível a gente não associar a imagem do Luiz Silva. Ele começou há 28 anos
fazendo parte da executiva da feira e está até hoje, né, Luiz? Sempre desempenhando alguma função. Tu já passou por várias funções, né, dentro da executiva da feira, inclusive como presidente, e continua agora nesse ano de 2025. Com certeza já tenho algum tempo de FENARROS. Comecei com o falecido Ilmo Filler, que era o nosso presidente. Depois passei pela presidência de Érico Razeira, depois nas minhas presidências, depois do Coronel Francisco e hoje atualmente com o Tomás. Um dos grandes nomes da história da FENARROS, Ilmo Filler, que tu trabalhou muitos anos com ele, várias gestões, ele à frente da feira, né? O que tu pode resgatar de imagem ou do trabalho que ele desenvolveu diante do evento? Lena, o seu Ilmo era uma pessoa que, sei lá, eu não sei explicar o que é Ilmo Filler na FENARROS, mas é a cara que a FENARROS tem hoje. Tudo o que eu sei de FENARROS aprendi com ele. Ele era uma pessoa assim simplesmente magnífica de se trabalhar ali. Então a gente lembra dele e eu lembro que o que eu sei de FENARROS aprendi com ele. Aí tu tira uma ideia como era Ilmo Filler para mim. Era um líder? Líder total. Ele sempre acompanhava aquilo que tinha de moderno na época. Se antes ela tinha que fazer a festa junto, a festa acontecia, mas nunca deixou de lado o agronegócio, o agro, que era o significado até hoje da FENARROS. O foco principal? O foco principal sempre foi esse. A partir da 9ª edição, em 1995, o evento passou a ter perfil e direcionamento para a realização de negócios, deu mais luz aos expositores, tecnologias, novidades, tendências do mercado orizícola. Atraiu olhares e expositores de outros países, se tornou vitrine e, com o passar das edições, no início dos anos 2000, foi considerada a maior feira orizícola do Mercosul e a segunda maior do mundo. A edição 14 da FENARROS, em 2006, teve movimentação e prestígio, mas poucas vendas, que foram atribuídas a um dos maiores termômetros que ainda ditam o tamanho do êxito de eventos ligados ao agronegócio, a crise vivenciada pelo setor. Nas edições seguintes, a Feira de Negócios manteve seu foco, ainda que em algumas edições, conforme perfil e permissão da executiva da vez, houvesse alguma abertura para atividades paralelas e populares. Populares como as festas, que envolviam a escolha da rainha e princesas da FENARROS. Uma marca que se tornou registrada desde a primeira festa, em 1941. E com o passar dos anos adquiriu majestade própria, histórias e personagens. A corte simbolizava, divulgava e representava a FENARROS junto a autoridades e também ao grande público. Esse capítulo da FENARROS foi encerrado oficialmente na 21ª edição. A primeira feira sem rainha e princesas. O último trio de soberanas foi eleito e atuou em 2018 na 20ª FENARROS. Era formado pela rainha Eduarda Prade Silva e princesas Laura Alves e Laura Schmidt. Reencontro com a Eduarda Prade Silva e, saudosa, ela descreve e me mostra fotos com o encantamento de quem realizou um sonho de menina que julgava inatingível. Além de beleza, né, a história de Cachoeira, que eu achava interessante, e via aquilo como se fosse inalcançável. Eu via aquilo, meu Deus, coisa mais linda, aquelas gurias, como é que elas chegaram ali, como é que elas fizeram para estar lá. E eu achava lindo, né? Via elas passeando pela FENARROS com aqueles vestidões lindos, indo nas escolas, né? Também mostrando, né, a história de Cachoeira. Para mim era incrível. Foi a última rainha, tu encerrou um ciclo que começou lá em 1941. Desde então até o ano que tu foste rainha, sempre teve soberano. Tu encerrou esse ciclo. Como é que soou isso para ti, pro teu coração? Isso foi bem triste para mim. Eu acho que é interessante trazer a população, também querendo ou não, a FENARROS com as soberanas chamava a população, mostrava o conhecimento para todo mundo e isso parece que é um ciclo que se fechou que eu acho que poderia continuar aos anos, né? Então para mim foi uma notícia bem ruim, né? Bem decepcionante, para falar bem a verdade, porque eu queria que as gerações continuassem, né? Claro que tem o parque, diminuir um pouco os shows, né? Diminuir um pouco a população prestigiando, ficando mais focado em agronegócio. Mas eu acho interessante que a população tivesse presente nisso, sabe?
E foi circulando pela cidade, conversando e ouvindo cachoeirenses que vivenciaram a FENARROZ e que guardam memórias da época em que todos eram bem-vindos ao parque, seja para apenas passear, conhecer maquinários, ver as novidades ou em busca de bons negócios, que colhemos em sentidas expressões e palavras a imensa porção de saudosismo e a exaltação de pertencimento que a FENARROZ despertava nos cachoeirenses. Despertava. A FENARROZ era assim, as ruas todas decoradas, tinha rainha, tinha as princesas, tinha as recepcionistas, adultas, mirins, era uma festa maravilhosa, tinha desfile. Desde a minha infância, a nossa expectativa como adolescente era esperar os 4 anos para que a gente pudesse participar da FENARROZ, né? Porque era uma festa onde tu poderia ter de tudo que tu podia ver, né? Eventos, shows, atividades, né? Mas com o passar do tempo mudaram e aí se tornou uma feira comercial, onde o intuito não é a população participar e sim realizar grandes negócios, né? Então hoje em dia, para a população, a FENARROZ é apenas uma feira de negócios. A minha primeira FENARROZ que eu me lembro foi em 1968. Ela foi magnífica, né? A exuberância dela era muito grande, tanto de atração de público de fora, das mais variadas partes do país, né? Como o próprio cachoeirense mesmo. Hoje é bastante diferente, é mais uma feira mais a nível só de agricultor, no caso do agricultor e o produtor e o negociador, né? É diferente, mas né, eu mesmo não tenho ido, faz muitos anos que eu não me coloco lá. Não te motiva mais na feira? Não, nem um pouquinho, até porque eu não represento nenhuma parte nem outra. Era muito boa antigamente, maravilhosa, né? Porque tinha assim uma variedade, tinha aqueles shows, vinha ao parque e agora é só agro mesmo, né? Só negócio, não tem mais assim pro público, não, só para os negócios mesmo, né? Para quem é do ramo, assim, que quer fazer negócio, tudo bem, mas para o público em geral, assim, para diversão, não tem. Não tem nem comparação mais. Infelizmente é isso, né? Por já ter exercido várias funções em 28 anos de FENARROZ, ainda que entenda o sentimento dos cachoeirenses, o Luiz justifica a necessidade das mudanças e do perfil adotado para o evento. A gente tem que acompanhar. E o expositor nos cobrava, nos pedia para que fosse só feira de negócios, como já tem outras feiras só de negócios, e a gente acompanhou. Agora a gente está vivendo uma realidade um pouco diferente, então tem que ter mais alguns eventos culturais dentro da feira, então a gente está voltando aos pouquinhos, mas não quer dizer que vai ficar assim, que vai ter escolha de rainha, que vai ter shows nacionais, nada disso. A gente está fazendo, reformulando ela, melhor, para poder fazer com que ela tenha mais atrativos para que a nossa comunidade olhe com carinho e venha para a feira. O foco continua sendo negócio? Continua sendo negócio, mas continua sendo a nossa comunidade também, porque a feira é dela. Certo é que a cada edição sempre haverão novidades e mudanças com o objetivo de realizar e até de resgatar a grandeza e projeção que a FENARROZ já teve. Desde a 22ª edição em 2022, além de ser anual, a FENARROZ se tornou multifeira do agronegócio e também nas edições seguintes estendeu o foco para outras culturas além do arroz. Além das frequentes crises enfrentadas pelo setor, o resultado da última feira, em especial, sofreu o baque provocado pela grande enchente de maio de 2024. A 24ª edição foi adiada para o mês de agosto e então batizada de Feira da Reconstrução do Agronegócio. A edição 25 da FENARROZ acontece entre 17 e 22 de junho de 2025, com olhar no futuro, a partir das múltiplas novidades do setor. Sob o tema Conexão e Tecnologia Impulsionando o Agro. Mais que uma feira se materializa e certamente mais um capítulo do evento que há 84 anos carrega todo o simbolismo da cultura do arroz e daqueles que de alguma forma participam, integram e ajudam a seguir escrevendo essa história.
Resgatar esse sentimento de pertencimento é um dos desafios da executiva da FenaRroz, que repensa, então, as estratégias para as próximas edições. Mas ainda falando sobre FenaRroz, um dos espaços destinados para discussão, o Espaço Agrotec, da situação atual da agricultura, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, vai ser palco, vai ser uma arena de discussões alternativas e apresentação de propostas, inclusive para otimizar o trabalho dos agricultores e da agropecuária, de todos esses setores envolvidos diretamente na própria feira, que é destinada, é claro, para negócios. A gente já viu isso evidenciado até agora. Esse é um assunto que vem batendo na nossa porta há bastante tempo, principalmente das famílias de agricultores gaúchos. E a gente preparou um programa especial para depois de amanhã, quinta-feira, que será exibido ao meio-dia aqui na telinha da TV Cachoeira. Na pauta, a situação do agronegócio e principalmente uma oportunidade para que todas as pessoas que nos prestigiam com a sua companhia na hora do almoço entendam melhor o que está acontecendo com a agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Vamos conferir? O campo gaúcho está em crise e o reflexo você sente na sua mesa. Então hoje a gente tem casos aqui na região do preço do arroz, que saiu de um patamar aí de 130 alcançar hoje R$60. Há um custo estimado aí de R$90 a saca, numa produtividade normal média de 180 sacas por hectare. A gente vê que tu vai quebrar com o silo cheio. Por que o arroz está barato para quem planta, mas caro para quem compra? O cenário da agricultura hoje é terrível. Isso daí vem virando uma bola de neve, né? Securitização, dívidas, futuro do agronegócio. Entenda o que está em jogo. NT Sul Especial Agronegócio, 19 de junho ao meio-dia, na TV Novo Tempo. Não vai perder, a gente conta com a tua companhia também nesse dia especial que vamos falar de agronegócio. E chegou a hora de contar com a tua participação, com a tua mensagem, WhatsApp 51997697129, facebook.com/TV Cachoeira e, claro, também pode mandar mensagem no YouTube e no Instagram também da TV Cachoeira, que a gente está sempre ligadinho. Vamos conferir as mensagens que já estão chegando aqui na tela. O seu Cláudio, aqui de Cachoeira do Sul, mandou um áudio. Vamos ouvir o que diz o seu Cláudio. Elma, boa tarde para ti, para todos da NT Sul. Agora parou de chover, tá um solzinho bem bom, viu? Ótima tarde para todos vocês aí, tá? Tchau. Obrigada, seu Cláudio. Seu Cláudio é o nosso telespectador fiel. Muito obrigada pela participação e pela companhia. Quem mais surge aqui com mensagens pra gente? Uma mensagem anônima de morador aqui de Cachoeira do Sul. Essa é a Rua Soeiro de Almeida, a rua da Pracinha da Soares. Toda vez que chove, alaga as casas. O secretário de obras já veio aqui e simplesmente disse que a prefeitura não tem dinheiro, mas querem arrumar a pracinha e colocar quadras de areia para encher mais ainda os bueiros. Essa é a mensagem que a gente recebe de uma pessoa que não quis se identificar, protestando aí com relação à estrutura das ruas, principalmente nesse período em que chove, né? Então, registrado ali a manifestação desse telespectador. Obrigada pela mensagem. Quem mais? A Zenaide Oliveira. Aqui de Cachoeira do Sul também, faz mais de 5 anos que estamos nessa situação. Vários carros já caíram, já apelamos diversas vezes aos vereadores e também à Corsã, mas nada foi feito. Precisamos de uma providência. Eu não sei qual é a rua em que a Zenaide está se referindo, né? Mas a gente observa ali que existe um problema bem grave estrutural pela foto que ela encaminhou e realmente isso não é um caso isolado, a gente recebe muitas mensagens aqui das pessoas solicitando ajuda e solicitando obras de infraestrutura e melhorias na cidade. Daqui a pouquinho tem mais recados na tela. E a seguir, a chuva intensa no Rio Grande do Sul supera os acumulados do mês e causa transtornos. A região central é a mais afetada, conforme a Defesa Civil informou ainda hoje pela manhã. Rodovias são bloqueadas, serviços e aulas são suspensos. Hoje, a gente ainda fala sobre a redução da passagem de ônibus aqui em Cachoeira do Sul. Um conselheiro explica a motivação para uma análise mais aprofundada da proposta entregue pela Prefeitura. Roberto Dreves vai apresentar o parecer na reunião de amanhã, mas a decisão segue sendo do prefeito.
E no quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre as ações de vigilância que buscam proteger e prevenir a população em diferentes áreas. O desafio é conscientizar as pessoas sobre a importância dessas medidas. Não sai daí que a gente volta em 3 minutinhos. Fica com a TV Novo Tempo. A chuva causou transtornos em vários municípios gaúchos desde o final da tarde de ontem. Os grandes acumulados em poucas horas inundaram ruas, suspenderam aulas e serviços públicos e causaram bloqueios em estradas. Aqui em Cachoeira do Sul, os acumulados das últimas 24 horas superaram os 130 milímetros. A chuva que atinge o Rio Grande do Sul avança com força por todo o estado, causando transtornos. A região central é a mais afetada até o momento, conforme informações da Defesa Civil Estadual. O INMET emitiu 2 alertas para chuvas intensas que seguem válidos até a quinta-feira. Aqui em Cachoeira do Sul choveu 132,8 milímetros ao longo de 24 horas. Deste total, 119 milímetros foram registrados só nas últimas 6 horas, também conforme informações da Defesa Civil Estadual. 8 famílias precisaram ser removidas de suas casas na Vila Piquiri, no interior do município. Elas estão alojadas no salão comunitário local. A sede da Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul foi afetada em função das infiltrações no prédio, inviabilizando muitos serviços. O ambulatório Vida está com atendimentos suspensos. A sala de vacinas da EAP Centro Social Urbano não vai operar nesta terça-feira, também em decorrência de problemas estruturais. A Defesa Civil segue monitorando o nível do rio, que está em 18,72 centímetros, avaliando a necessidade de eventuais remoções de moradores ribeirinhos. Em Santana do Livramento, uma chuva de granizo causou estragos no início da noite de segunda-feira. Pelo menos 80 residências foram danificadas pelas pedras de gelo, que seguiram acumuladas ainda na manhã desta terça nas ruas da cidade. Em Agudo e Restinga Seca, as aulas foram suspensas. Em função da chuva, há bloqueios em 3 rodovias estaduais e em uma federal. Na RS 287, em Paraíso do Sul, bloqueio total no trecho do quilômetro 167 devido ao acúmulo de água sobre a pista. Na RS 348, entre Faxinal do Soturno e Ivorá, também bloqueio total em função da elevação do arroio Guarda-Mor. Na RS 377, entre São Francisco de Assis e Alegrete, bloqueio em uma das pistas em função de deslizamentos de terra. Já na BR-116, em Sapucaia do Sul, o alagamento causou bloqueio na pista lateral da rodovia, causando congestionamento no sentido capital interior. O INMET alerta que a chuva deve persistir nas próximas horas no Rio Grande do Sul, com uma previsão de alcançar até 100 milímetros até a noite de quinta-feira em quase todo o território gaúcho. E no interior de Cachoeira do Sul, 4 escolas da rede municipal de ensino tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira devido à falta de acesso às estradas. São elas a Pio 12, que fica no Cerro dos Peixotos, Francisco de Souza Machado, no Barro Vermelho, Imperatriz Leopoldina, que fica no Faxinal da Guardinha, e a Sagrado Coração de Jesus, na localidade do Piquiri. Outras 4 escolas do campo estão com atividades parciais: Nossa Senhora Medianeira, Aldo Porto dos Santos, Emília Vieira da Cunha e Taufik Germano. As demais escolas municipais seguem com as atividades normais. Para falar do tempo, a gente agora dá uma conferida como está a situação aqui em Cachoeira do Sul com a nossa câmera ao vivo. Vamos ver imagens do centro da cidade. No momento, o tempo ainda encoberto. Como disse o presidente da FENARROS, uma faixinha de luz ao fundo ali, dando um pouco de esperança para que a chuva dê uma folga, mas a gente já está alerta, né, com todas as informações aí que os serviços de meteorologia têm nos trazido. É importante ficar atento porque tem previsão de chuva para mais alguns dias ainda, com volumes bastante elevados. Os detalhes a gente confere agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul teve chuva torrencial de madrugada e o dia todo deve ser chuvoso com volumes acumulados altos. Temperatura mínima 16 graus e máxima 22.
Quarta-feira, a chuva forte persiste, com a estimativa de aproximadamente 70 milímetros de precipitação. A temperatura mínima deve ficar em 15 graus e a máxima não passa dos 19. Quinta-feira já deve chover bem menos, ainda assim sem a presença do sol e com um amplo predomínio de tempo fechado, mínima 14 graus e máxima 16. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade tomou conta do Rio Grande do Sul hoje, com chuva em grande parte dos municípios. Já teve queda de granizo, rajadas de vento e raios em algumas áreas. A gente vê imagens do amanhecer em Porto Alegre. E a chuva segue até sexta-feira no estado, com previsão de altos acumulados. Os volumes podem ficar entre 100% a 200% da média histórica de precipitação de junho, em grande número de municípios. A Metsul Meteorologia aponta que a região da Lagoa dos Patos, o oeste, o centro e o noroeste devem ter os mais altos acumulados. No oeste, centro e noroeste, alguns pontos podem registrar volumes entre 100 e 200 milímetros de chuva. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 23. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Em Santa Maria, na região central, 25. 25 também em Tramandaí e Torres, no litoral norte. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 23 graus. A Prefeitura de Cachoeira do Sul e o Conselho Municipal de Assistência Social promovem no dia 10 de julho a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento acontece das 8 da manhã até às 5 da tarde no Salão de Eventos do Asilo da Velhice Nossa Senhora Medianeira. O tema da conferência este ano é 20 anos do SUAS, Construção, Proteção Social e Resistência. As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da Prefeitura, no endereço que está aparecendo aí na telinha, cachoeiradosul.rs.gov.br. Tá na hora da gente voltar a interagir, então vamos falar um pouquinho sobre quem está ali conversando com a gente através do perfil da TV Cachoeira no Facebook. Um abraço para Ana Vieira, para o Luciano Castro, que fala aqui também que há muito tempo não vai até a Fenarroz em função do perfil técnico que a feira vem adotando, a Márcia Silveira, o Edir Flores, a Diva Oliveira, a Berenice Freitas também, aborrecida com a mudança do perfil da Fenarroz, a Tainá de Vargas e a Beloni Peixoto, mandando um abraço para o Daniel. E ela está em Porto Alegre, diz que a chuva lá deu uma acalmada, mas o tempo segue muito nublado. E agora a gente vai ver o que tem de mensagem aqui na tela. Andriele Rosa falando da situação da ponte do Capão Alto no Barro Vermelho, ela que é moradora aqui de Cachoeira do Sul. Quem mais? O Rogério Pasqualin, aqui de Cachoeira do Sul também. A Feira Nacional do Arroz mudou a sua característica, mais negócios e menos diversão. Pessoal aí interagindo em função da Feira Nacional do Arroz que está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul e iniciou hoje. Quem mais? O João Carlos Lima, aqui de Cachoeira do Sul também. Olhem a situação para sair da garagem. Muitos carros estacionam na rua sem respeitar as regras de trânsito, tudo próximo às capelas velatórias e ao HCB. O João Carlos, fazendo menção aí à dificuldade de retirar os veículos, as pessoas que não obedecem às normas de trânsito. Obrigada pela participação. Mais alguém, produção? O Celso, mandando uma foto aqui de uma gatinha. O que mais que vem aí? Eu acho que tem um áudio do Celso, é isso? Vamos ouvir então. Daniel, por favor, vê se alguém viu esse gatinho aqui, sumiu aqui da Soares, Deus de sábado. Eu já coloquei até no Face e ele tá fazendo muita falta para nós. A gente criou desde novinho, é um gato castrado e até ele com a gente ele não é muito dócil para se alguém pegou ele, botar ele de casa, arrisca ele morder. Ele só se dava com nós mesmo. E aí... Oh, que judiaria. O Celso, então, fazendo um apelo para que se alguém viu esse gatinho, não sei se a produção consegue voltar a imagem do animalzinho para a gente colocar na tela de novo, mostrar para o pessoal que está em casa
que de repente tiver alguma informação, pode entrar em contato com a gente também, a gente repassa para o Celso então as informações. Mais alguma interação? Então encerramos as interações nesse momento, depois tem mais oportunidade da gente trocar informações. O Conselho Municipal de Transportes de Cachoeira do Sul se reúne amanhã para apresentar um parecer sobre a proposta de redução da tarifa do transporte coletivo urbano na cidade. Esse estudo técnico foi apresentado pela Secretaria Extraordinária de Transporte e Mobilidade e enviado a esse colegiado, cumprindo um rito que é tradicional e antecede as alterações no valor das passagens. E pela primeira vez, os conselheiros pediram vistas. O prefeito quer baixar a passagem para R$ 5,70. Um dos integrantes do Conselho Municipal de Transporte de Cachoeira do Sul a pedir vistas ao processo entregue pela Prefeitura, que subsidia a decisão pela redução da tarifa do ônibus na cidade, é o contabilista Roberto Dreves. Ele justifica a medida inédita na história recente do Conselho, também pelo ineditismo da decisão do prefeito. Eu pedi para olhar o processo porque pela primeira vez houve um decréscimo da passagem. E havendo um decréscimo da passagem, nós temos que pensar em um efeito cascata. Muito bom, prefeito, parabéns, prefeito, né? Mas e aí, como é que fica o outro lado? Como é que fica a população? Daqui a pouco, será que a empresa tem condições de manter? É a minha pergunta que ficou. E como veio essa diminuição, e a gente que está no meio do métier, a gente vê que os outros municípios, a passagem também subiu, e subiu um valor elevado. Agora, semana passada, eu estive fazendo um curso em Santa Maria, e aí me encontrei com um colega meu, que é de uma empresa de ônibus, uma empresa pequena, medianeira, transporte medianeiro, ali de Santa Maria, né? E ele falou, não, a nossa passagem aqui é subsidiada. Eu digo, como assim é subsidiada? Não, o governo federal repassa uma parte para nós, e o nosso preço está esse X valor. Aí eu fiquei estarrecido, digo, como assim? E em Cachoeira é o contrário, nós queremos diminuir a passagem sem nada. E então aí a gente, como contador, como pensamento, né? Aí olha Santa Cruz, mesma coisa, subsidiada. O poder público está subsidiando a passagem. Aí a passagem pode baixar. Eu até acredito que possa até ser uns R$ 4,00, R$ 4,5, vou dizer isso aí, os R$ 5,00. A proposta da Prefeitura de Cachoeira do Sul é de reduzir o valor da passagem, passando dos atuais R$ 6,00 para R$ 5,70. A concessionária do serviço, a Transportes Nossa Senhora das Graças, propôs inicialmente um reajuste que elevaria a passagem para R$ 6,70. No entanto, na última semana reconheceu erros no cálculo tarifário e retrocedeu, solicitando uma passagem de R$ 6,40. O Conselho tem apenas caráter consultivo, restando ao prefeito a decisão final. No entanto, é parte do rito a análise prévia de qualquer alteração no custo da passagem pelo Conselho Municipal de Transporte, atualmente presidido pelo sindicalista Luiz Aníbal Machado. A reunião para apresentação deste parecer dos conselheiros que pediram vistas ao processo acontece nesta quarta, às 19 horas. O processo é um processo amplo, bem detalhado. Nós somos conselheiro do prefeito nesse caso. Achei por bem dar uma olhada nesse procedimento, nesse processo, e aí me deparo com diversas inconsistências. O que é diversas consistências? Essas consistências é um apresenta de um modo e o outro apresenta de outro modo. E aí automaticamente vai dar uma diferença no custo da passagem. A empresa de ônibus estava pelo sistema antigo. O que era o sistema antigo? Pelo contrato antigo, pelas médias. E agora, como o secretário está fazendo um projeto que é para fazer a licitação, há essa diferença. Entendeu? Até no índice, porque é fantástico quando tu olha um índice. Vamos supor um exemplo de uma média da carroceria de ônibus. Se eu colocar um ônibus novo, a média muda, o custo muda. Então, para te ver uma coisa que às vezes não é a falar de uma coisa e outra, né? A idade dos nossos ônibus também são muito antigas, gente. Então, é isso que está acontecendo. E aí tu diminui, vamos, o que está acontecendo? O desfecho a gente traz nas próximas edições aí do NT Sul.
Aposentados e pensionistas do INSS que contestaram descontos em seus benefícios já podem verificar as respostas das entidades envolvidas diretamente nas agências dos Correios. A medida oferece uma alternativa para quem apresentou reclamações e aguardava um retorno sobre as cobranças. A consulta deve ser feita presencialmente, com a apresentação de documento de identificação. A iniciativa tem como objetivo dar mais transparência ao processo e facilitar o acesso dos beneficiários às informações, especialmente para aqueles com dificuldades de acesso digital. Hoje é o dia do quadro Opinião e o Francisco Bastos está chegando daqui a pouquinho aí para falar sobre um assunto comum no nosso dia a dia: a importância das fiscalizações, sejam elas sanitárias, ambientais, de saúde e até mesmo as fiscalizações no trânsito. O desafio é conscientizar as pessoas sobre o principal objetivo dessas ações, que é proteger e prevenir. Um dos pontos históricos de conflito entre os governos ou Estado e a sociedade se dá no campo das fiscalizações, exercido tanto por policiais, ou por fiscais, ou por agentes de trânsito, por exemplo. E por que isso se dá e não se supera isso? Porque não cumprimos os nossos deveres. Sabemos todos que temos direitos e deveres, isso é um princípio constitucional. Isto, naturalmente, leva a um problema de embate constante entre quem quer fazer a aplicação da lei e, por força da sua função e dos seus cargos, deve atuar dessa maneira, e quem tenta achar um jeito, ou um jeitinho brasileiro, como se isso fosse uma qualidade, para tentar burlar e não cumprir aquilo que é de conhecimento e que está explícito em tudo que é legislação. Alguns exemplos são muito evidentes. A questão do trânsito. Nós temos toda uma gama de instituições, de policiamentos, de equipes, enfim, de equipamentos móveis, de radares, por aí vai. Por que isso? Porque muitos condutores de veículos, eles dirigem em alta velocidade, eles dirigem muitas vezes alcoolizados, não respeitam os espaços proibidos de estacionamento, então tem que haver esses instrumentos para coibir. Mesmo um aumento das multas e da apreensão das carteiras e todos esses mecanismos legais que são feitos, não conseguem dar o resultado como se esperava. Porque tem que partir do cidadão, do condutor do veículo. E nós sabemos que todos esses abusos feitos, eles trazem muitas consequências. Os acidentes de trânsito e as lesões que acontecem, não só para o condutor individualmente, mas em acidentes envolvendo mais pessoas, e que há a questão da morte, que é sempre lamentável, mas também aqueles casos em que a pessoa fica depois dependente do Estado para a sua manutenção, por estar impossibilitado de trabalhar ou de viver naturalmente. Também, e aí entra um outro campo, que são das vigilâncias. Aí falando vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. O que nós temos de abusos aí e de não cumprimento da legislação em termos ambientais, são as queimadas, são o desmatamento, são os agrotóxicos em rios, em nascentes, e a gente tem já um resultado muito direto nisso aí. Estamos com a dengue, que é um resultado dos não cuidados como deveriam em termos dos ambientes. Na questão da vigilância epidemiológica, a falta de vacinação, as pessoas não estão se vacinando. E isso há necessidade de campanhas, a disponibilidade das vacinas, a produção de vacinas e a perda das vacinas pelo não uso, o que é mais grave. E na vigilância sanitária, na sua gama de ações, se pegarmos a produção de alimentos, a comercialização de alimentos, imagine se não tivéssemos, ou se não tivermos um rigor muito grande
nessa comercialização, com regras muito claras da origem desses produtos, de prazo de validade. Há estudos muito claros que mostram que quando nós não temos essa fiscalização e esse cuidado, as doenças gastrointestinais elas se avolumam, com internações hospitalares, com consultas, com medicamentos, e não há SUS ou plano privado que aguente quando tu não tem essa prevenção, esse cuidado necessário. Em suma, a fiscalização, as vigilâncias que são feitas, elas têm um objetivo de proteção. Esse tem que ser o entendimento de todos, de proteção e não de punição ou meramente arrecadatório. E o Estado, ou os governos, e os políticos também, o que devem fazer é propor medidas preventivas, de orientação, de cursos de qualificação, para que as pessoas que estejam envolvidas, estou falando mais especificamente na produção de alimentos, por exemplo, eles tenham condições de oferecer os produtos de qualidade. Todos gostam, sem dúvida nenhuma, de que aqueles produtos ou aqueles serviços oferecidos, eles sejam bem aceitos pela população e que não tragam resultados negativos. Boa tarde. Uma informação que chega de última hora para nós aqui, BR-290, no quilômetro 257, proximidade do posto do Piquiri, em Cachoeira do Sul, com bloqueio parcial, funcionando apenas por pare e siga, em função de uma manifestação que está acontecendo no local. A produção está me informando que a gente tem informações direto de lá, uma mensagem que chega, vamos conferir então o que está acontecendo. Aí, ó, pessoal trancando a 290, o prefeito tomar a providência aqui na Vila Piquiri. Só vamos sair daqui enquanto o prefeito tomar alguma atitude. Mensagem da Stephanie Santos, a manifestação provavelmente em função do alagamento que aconteceu ali na Vila Piquiri, em função também da falta de manutenção das valetas, né? Um caso que já foi tratado aqui no NT Sul anteriormente. Quem mais fala com a gente aqui? Viviane Vasconcelos, aqui de Cachoeira do Sul. Antigamente a Fenarroz era muito boa, agora não é mais. Além da entrada que está muito cara. A opinião aí da Viviane ainda sobre a Fenarroz, que começou hoje. Quem mais? A Heloísa. Gostei de ouvir a rainha da Fenarroz falar que era lindo e que a população gostava de participar. A opinião da Heloísa aí também sobre a Feira Nacional do Arroz, que segue até domingo aqui em Cachoeira do Sul. Mais uma mensagem, João Vitor Santana, de Cachoeira do Sul. Assista ao NT Sul todos os dias aqui no bairro Medianeira. Abraços a todos vocês. Um abraço para o João Vitor, que nos contempla com a sua companhia. Então é isso, minha gente, encerramos essa edição do NT Sul. Por aqui, é claro, todos os conteúdos estão disponíveis no nosso canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Perdeu alguma informação? Corre para lá e te atualiza. E a gente segue atualizando também informações em tempo real em qualquer uma dessas redes. A gente te espera amanhã, ainda com o comando da Thelma Tomás, na edição do NT Sul desta quarta-feira. Um abraço, fica aqui com a Novo Tempo e continue ligado com a gente. Até mais!